luz ao vivo. Na hora que tiver umas 10 pessoas, eu vou começar. Ninguém me mandou o link para poder. Vou compartilhar com vocês. Se precisando compartilhar na rede de vocês, fique à vontade. Ó, tá vendo? Tá muito chato. Tá muito chato? Tá muito? Tá. Ah, não tá muito chato. Mas tá um cheirinho chato. Mexe no seu... Tá compartilhando? Mexe no seu microfone, tá vendo? É meu Nada, vídeo. é algum filme que eu não quero tirar esse vai ser cheio. Quer tentar usar o outro? Ó. Acabei de enviar. Quer que eu mando pra você também? Você já compartilhou? A Romica tá compartilhando lá. Compartilha no meu também. Aí, deixa eu ver. Não, não. Isso. Mas tá ouvindo? Oi? Tá assistindo na live? Tá assistindo? Tá assistindo já? É, porque tá cheio, né? E aí, esse aqui mesmo fala. É? Você desligou o telefone? Não. Agora eu tô desligando. Ah, eu chego. Vou fechar? Parou? Ah, eu acho que as coisas pararam de funcionar. Parou? Ah, sumiu, eu desliguei, sumiu o som de novo. Ah, tá muito prato boa. Eu não vi o meu, tá bem baixinho. Vou puxar, bem baixinho mesmo. Quantas pessoas? Esperar mais um pouquinho, entrar mais uma galerinha. Ô, Mica, entra aí, Mica. Colocaram no patinho. Isso, compartilhou no patinho. Você compartilhou? No patinho. Compartilha agora. 10. Tem que compartilhar no patinho, você me avisa e a gente já começa. Oi? Fiz uns rabiscos aqui, né? Então, menina, você estava fazendo pergunta e eu nem recebi as suas perguntas. Você não me mandou? Você esqueceu. É isso? Pode começar. Eu não quis? Não, tudo bem, não tem problema. O Micael me falou que tinha as perguntas já divulgadas, né? Aí ele me passou agora. Mas é tudo fácil, hein? 19. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Mais um dia da nossa live do bate-papo animal com os nossos candidatos. Hoje os candidatos à prefeitura, Carlos Ufan e Marisa, bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Hoje vamos repassando para os nossos convidados, né? Nossos participantes, como vai funcionar a live. 1 minutinho para cada um se apresentar. 4 minutinhos de respostas. De resposta para cada pergunta. 2 minutinhos para a resposta das perguntas dos nossos telespectadores. E 1 minutinho para as considerações finais. Tá bom. Tá. Então vamos começar. Primeiras damas. Bom, boa noite, meu nome é Marisa Moraes, eu sou vice-prefeita do Urfã, candidata a vice-prefeita do Urfã. É muito bom estar aqui, agradeço pelo convite, agradeço principalmente a quem está assistindo a gente. E a causa animal é uma causa que aquece muito meu coração, porque eu sempre gostei muito de animais, inclusive o que a gente tem, ele foi abandonado pelo dono, e a gente adotou, então eu gosto muito desse tema e eu agradeço muito estar aqui. Obrigada. Carlos. Eu também quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema importante e cumprimentar os nossos ouvintes aí pelas redes sociais.
E, enfim, vamos fazer um bom debate aí, para que a gente possa esclarecer para as pessoas o nosso pensamento, né? Importante. Obrigado. Então vamos à primeira pergunta. Aqui puder responder e a Marisa complementar você, tá bom? Aí vocês vão se ajustando a dupla. Tá bom. Tá? Por que você quer ser prefeito? Quem é você? E por que está preparado para assumir essa vaga? Por que os protetores e simpatizantes da causa animal devem votar em vocês? Bom, primeiro, não sou eu que quero ser candidato a prefeito, né? Nós do PT, nós militamos e depois nós somos candidatos. Eu sou petista desde antes de vocês nascerem, né? Há 34 anos. Então, e eu era magrinho, tinha cabelo preto e barba preta. Então, para nós o que vai nos levando a ser candidato é a conjuntura política e a vontade partidária. Então, eu sou candidato por uma vontade coletiva do partido que me colocou mais essa tarefa e eu, como bom militante, aceitei de pronto fazer. As pessoas devem votar em mim, obviamente, porque eu acredito que eu tenho as melhores propostas para a cidade, né? E não tem nenhuma dúvida disso, porque nós discutimos nosso plano de governo de forma criativa, ousada. Nós temos uma candidata a vice, que é a Marisa, que é uma jovem, né, que nos ajuda muito, evangélica, estudante de engenharia civil, que muito me orgulha tê-la comigo na chapa. Nasceu e cresceu no Jardim União com muita dificuldade, enfrentou muitos desafios, é uma guerreira. E a candidatura da Marisa significa, e hoje ela cursa com uma bolsa 100% ProUni, que é um programa do meu partido que muito nos orgulha, 100% ProUni, engenharia civil. Então a candidatura dela, somada à minha, quer dizer para todas as pessoas que basta ter oportunidade que a periferia pode vencer, mas precisa ter oportunidade. Como ela costuma dizer, é preciso ter direitos e oportunidade. Se você só tem direito e não tem oportunidade, você não exerce esse direito. Então, acredito que nós temos as melhores propostas. Eu esqueci uma parte da sua pergunta. Por que os protetores e simpatizantes da causa devem votar em vocês? Isso eu vou deixar para vocês, para que vocês digam se devem ou não. O que eu vou falar aqui para vocês é exatamente o que eu penso e exatamente o que a gente acha que pode e deve fazer. Aí vocês vão decidir se devem votar em mim ou não. Eu acho que devem. O nosso intuito, na verdade, é mostrar que nós somos a melhor opção. E isso se vem mostrando com as propostas. A gente tem um plano de governo sólido, principalmente em relação a, como o Carlos falou, as pessoas periféricas de baixa renda, que não têm condições ou que não têm direitos ou direitos negados. Então eu acho que é mais ou menos isso. As pessoas, igual o Carlos falou, a gente vai mostrar para vocês e vocês vão decidir o que vocês querem fazer e qual é a melhor opção para vocês. Esperam que decidam por nós. Isso mesmo. Vamos lá. Se vocês sabem como que está o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção Animal e do Fundo Municipal de Proteção à Vida Animal, o Fundo Provida, isso. A lei que muda que multa sobre os fogos, porque tem várias leis aprovadas que não são cumpridas. Como você, como prefeito, pretende mudar isso? Olha, eu tenho uma cachorrinha, a Pretinha, aliás, foi no veterinário hoje, está com um probleminha no fígado, é uma vira-latinha, mas é coisa leve, segundo o veterinário, e uma manchinha aqui por falta de uma vitamina que também está sendo reposta, a gente já comprou os remédios todos. A Pretinha, ela quando solta fogos e outros barulhos agudos, ela fica desesperada. E a gente sabe o que é isso. Todos os cachorros que eu tive, todos os cachorros são assim. Então o que a gente precisa é fazer a lei ser cumprida, né? Então a própria prefeitura precisa fazer eventos sem fogo de artifício, né? Então esse tem que ser um compromisso, porque causa muito dano ao vida animal, segundo algumas especialistas. Não sou especialista da causa animal, tá certo? Tenho cachorro e gosto de cachorro, me preocupo, mas não sou especialista do tema.
mas o que os veterinários e os estudiosos nos falam é que faz muito mal para o cachorro, inclusive o alarme de casa, que a gente evita dele tocar porque faz mal para o cachorro. Então isso, Isabela, precisa ser fiscalizado, né? É a única maneira de você garantir que a lei seja cumprida e estabelecer multa. Aliás, a multa está estabelecida, precisa ser cumprido, né? E é isso que nós pretendemos fazer. E abrir um debate com a sociedade, é preciso dialogar muito. Acho que o nosso programa, o nosso jeito de governar, o jeito do PT governar, é um jeito de diálogo, de participativo, de orçamento participativo, de gestão participativa e democrática. Por isso que nós temos a ideia de fortalecimento dos conselhos, inclusive o Conselho de Proteção Animal, esses temas todos, o Conselho dos Animais, eu não lembro bem o nome do conselho. Isso é o Conselho Municipal de Proteção Animal que está inativo, né? Animal, então nós precisamos fortalecer, está escrito no nosso programa, de criar e incentivar todos os conselhos possíveis e imagináveis. E aqui eu poderia discorrer para vocês sobre outros temas, que a gente quer dar espaço e voz para todos os temas, para todos os segmentos, para todos os territórios que a gente chama, né, de debate, para que a gente possa fazer um governo afinado com a sociedade. Então vocês que são ligados à questão animal mais de perto, estão no dia a dia, as chamadas cachorreiras e gateiras, né? Com todo carinho, nós vamos ter que conversar muito. Não há política pública numa cidade sem diálogo, essa é a nossa visão. E principalmente com um setor tão específico como esse, né? Como vocês sabem. Então, nós precisamos dialogar. Para construir o meu programa de governo, eu fiz uma live com a Sandra Rezende, com a Karina Vanucci, e diálogo constante com a Karina Minto, que são as 3 cachorreiras que eu mais tenho contato, né? E outros tantos, mas com essas eu fiz. Então tudo que foi extraído do debate, nós tentamos colocar no nosso programa. Se ficou alguma coisa fora, ou não foi sugerido, ou foi sugerido e a gente não captou e não colocou no programa de governo. Mas essas conversas com essas pessoas estão muito fortes na nossa cabeça e registrado no nosso programa de governo e no nosso coração, como a Marisa disse, eu sou pessoa que sempre, nunca comprei um cachorro de raça, fofinho, bonitinho, que as minhas crianças acham, ai que lindinho, mas a gente gosta mesmo da pretinha, tá lá, que eu peguei inclusive com a filha do Pacheco, se eu não me engano, que é uma cachorreira também. Fui lá na ONG dela, na casa dela, a gente escolheu a pretinha. Teve momentos que eu tive dois, mas é muito complicado, porque era um casal e eles tiveram 2 crias e deu 17 é um número terrível. A primeira deu 10 e a segunda deu 7 ou 9 cachorrinhos. Aí então a gente teve que de cortar e ter um só, né? Ou então ter 2 do mesmo gênero. A importância da castração, hein? Então, depois eu não castrei da primeira vez, esperei ela ter a cria, as 2, depois castrei, porque aí... Vai complementar, Marisa? Acho que ele falou tudo. Vamos então... sobre o conselho, então, falou que pretende... Sim, claro. A terceira pergunta, então. Os protetores e simpatizantes da causa animal lutam pela criação da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, incluindo ambulatório para emergências como atropelamentos, quarentena de animais doentes, pequenas cirurgias. Como você pretende tornar esse projeto realidade para o bebedouro? Pois é, a questão de secretaria, nós precisamos criar a Secretaria do Meio Ambiente, né? Isso é obrigação nossa, vai ter que criar. E nós vamos criar a Secretaria do Meio Ambiente, você pode perfeitamente colocar junto a questão animal junto com o meio ambiente para você garantir o debate. Agora eu quero deixar claro o seguinte, só fazer a secretaria não resolve o problema, porque tem que ter dotação orçamentária. Por isso é que quando nós formos discutir o orçamento participativo, os cachorreiros, as cachorreiras, as gateiras, dedicado à casa animal, tem que estar lá, para que a gente discuta programas alternativos e que faça a dotação orçamentária. No primeiro ano você tem que pegar
o orçamento que foi discutido com o prefeito anterior. Então você não consegue ter muita flexibilidade no orçamento. Mas a partir daí de você discutir o orçamento, não basta ser secretaria, porque você pode ter uma secretaria sem dotação. E aí? Então você precisa ter a secretaria e dotação orçamentária, né? Agora, você vai ter que discutir com a cidade, porque o orçamento realmente é uma peça que trabalha a quantidade de recursos que a cidade tem, e a gente não tem tantos recursos assim. O nosso orçamento não é dos piores orçamentos, não é. Tem muitos orçamentos que estão pior do que a nossa. Mas também o nosso não é o melhor dos mundos. Nós ficamos ali no nível intermediário, um orçamento razoável, que dá para a gente fazer alguma dotação. Que a gente provavelmente vai discutir mais temas aí na frente, né? Perdão, não sei se eu respondi Sim. da secretaria, né? Isso, da secretaria e do ambulatório também. Ah, o ambulatório, Barreto se inaugurou um recentemente, né? Eu vi, minha esposa é de lá, a Aruca conhece, meu sogro faleceu, a minha sogra é de lá, e eu vi que o Guilherme fez lá um ambulatório, uma coisa bem legal, né? Quando eu discuti no nosso programa de governo, a gente colocou primeiros socorros. Talvez eu tenha colocado primeiros socorros no sentido, na verdade é um ambulatório, é que essas nomenclaturas, a gente pensa até num tratamento, porque você dá o primeiro socorro, um animal que foi abandonado, se você não continuar o tratamento, ele vai morrer. Então, na verdade, o primeiro socorro que eu falo é um pouco de ambulatório. Agora, o que o Guilherme fez em Barretos é sensacional, né? Então, a gente precisa ver qual que é o custo disso, o que é possível fazer, se talvez não seja com aquele primor, mas um ambulatório talvez mais modesto, mas é importante a gente fazer alguma coisa. Agora, eu ainda acho que a posse responsável, incentivo à adoção e a castração é uma bela política, só que ela tem que funcionar. Porque se ela funcionar, você não tem tanto cachorro na rua para ser atropelado e para ser tratado no ambulatório. Então a gente pode investir mais nisso, para que a gente tenha menos cachorro em vulnerabilidade na rua. Concorda? Bom, você não precisa concordar comigo, entrevistado sou eu, mas eu imagino, a nossa cabeça, eu quero ouvir vocês também, né? Mas a minha cabeça me leva a pensar assim, né? Que se a gente trabalha com a posse responsável, coibindo, né, multando quem põe cachorro na rua, o duro é você identificar, né? Mas é uma política, e junto com a política de adoção. Depois eu quero falar um pouco das questões sociais, socioeconômicas, que é muito importante, porque a família em vulnerabilidade social é que a primeira coisa a fazer é jogar o cachorrinho fora, né? Porque outros motivos perversos levam a isso, mas via de regra, a deterioração da condição social leva o cachorrinho para a rua, né? E isso precisa mudar. Pra gente é muito melhor evitar que ele esteja na rua, que ele se machuque, né? O ambulatório é excelente, mas o melhor é evitar que ele chegue ao ambulatório, né? Vamos lá. Quer complementar, querida? Não, acho que ele tá indo muito bem. Então a próxima pergunta é que desde o início do ativismo animal em Bebedouro, muitas protetoras independentes assumiram a responsabilidade que seria do poder público, saúde pública, de resgatar animais em situação de risco, de abandono, tornando-os responsáveis por sua alimentação, cuidados veterinários, limpezas e etc. Tornando suas casas gatis, canis, gastando seus recursos financeiros e dedicando a sua vida a esses animais sem respaldo do poder público. O que você pensa sobre a situação crítica e o que pretende fazer para mudar isso? Bom, o que eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração é que as políticas públicas como um todo, ela é uma via de duas mãos, na minha visão. O poder público tem que ser um indutor e tem que investir nisso, porque dinheiro público é feito para isso. Agora, a sociedade precisa participar ativamente de algumas questões. E essa questão, eu não vejo muita alternativa se a gente não trabalhar junto. Eu acho muito difícil a gente não ter uma ONG na cidade porque o setor público está resolvendo todos os problemas, né? Então eu acredito nessa parceria com a sociedade civil, né? Primeiro isso. Então eu acho que assumir a responsabilidade e ficar transformando a casa num depósito de cachorros, como a gente já viu, às vezes a pessoa no afã de ajudar coloca 100 cachorros em 2 metros quadrados, e aí você mais prejudica
do que ajuda. E para que não tenha barulho, que a vizinhança fique incomodada, você vai lá e faz alguma coisa, como jogar água nos cachorros, né? Você já viu isso? Para impedir que eles latam, para não incomodar o vizinho, porque senão o cachorrinho vai ficar... Então, assim, a gente precisa evitar isso, né? Agora, então, assim, o poder público precisa atuar. Agora, a sociedade ajudar, Isabela, eu acho que nós vamos precisar sempre dessa parceria, do fundo do meu coração, né? Então, assim, dizer para vocês aqui, ó, fique sossegada que todos os cachorros vão ser cuidados pelo poder público. Eu acho que é dizer uma inverdade, porque nós vamos precisar de vocês, precisar de ajuda, principalmente, quero repetir, para a política de adoção, incentivo à adoção, de castração, tem que ser forte, permanente, e a política de posse responsável. Isso a gente não pode abrir mão de debater com a sociedade, de fazer educação ambiental e da questão animal, para que a gente possa minimizar esse problema. Agora, tem que ter investimento, nesse sentido que eu te falei, desses quatro pilares. E aí, quando eu falo de pronto-socorro, a gente estende um pouquinho para a questão do ambulatório, né? Assim, sem grandes investimentos, a gente tem que fazer aquilo mais modesto no primeiro momento, porque a gente vai entrar num momento, Isabela, muito precário da sociedade. As pessoas estão passando fome, estão desempregadas. Tem gente que não conseguiu os R$600 de auxílio emergencial porque não conseguiu cadastrar no aplicativo, que é muito complicado. Tem pessoas que não têm cabeça para isso. Eu conheço catadores de recicláveis que não recebem porque não conseguiram fazer o registro. Então, assim, a situação está muito difícil. E pelo governo federal que a gente tem aí, cortando, diminuir esse benefício ainda das pessoas, e a crise aumentando, a situação de vulnerabilidade social vai ficar muito grande. Então nós vamos ter que cuidar das pessoas, políticas públicas que melhore as condições sociais da pessoa, geração de emprego e renda, trabalho e renda, porque o emprego formal pode voltar com poucas opções. Então você precisa pensar tudo isso. E pensar o animal junto, porque como eu disse no começo, as condições sociais deteriorando, deteriora as condições dos animais. Isso é um fato interligado, né? Então nós precisamos, nessa ponta, contar muito com vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente ganhando a prefeitura, a gente vai abrir debates, e espaços e canais de diálogo com todos os segmentos da cidade. E vamos abrir com vocês como é a melhor forma da gente atuar. E o nosso sonho é ter um ambulatório daquele que eu vi lá em Barretos, né, que é sensacional. Mas vamos começar um pouquinho mais modesto, mas a gente pode começar. A partir do segundo ano. Primeiro vai ser muito difícil. É isso que a gente tem para... porque o primeiro ano vai ser bem complicado. Marisa? Você está falando bastante. Não, acho que... Se faltar alguma coisa, você complementa. Não, eu acho que um complemento seria não só para os animais de rua também. Eu acho que o problema da economia é muito grande também em famílias que não têm tanta renda, né? Então, sim, o cachorrinho não é castrado também dentro de casa, a aí traz gratuita, cria. Né? Exatamente. E tem que funcionar em bebedouro, né? Porque a gente tem, mas não funciona efetivamente. Funcionou durante algum período, né? E agora não funciona mais, entendeu? Então, em casa, por exemplo, a nossa família sempre teve esse costume de adotar animais de rua, e a gente sempre teve essa dificuldade de o animal saía pra rua, ia lá, dava cria dentro de casa. A gente tinha que arrumar um jeito de doar os cachorrinhos, ou doar a cria, e não só também para os cachorros, mas também para os gatinhos e todos os animais em situação de abandono também, né? A próxima pergunta. No seu plano de governo não consta a coordenadoria nem a Secretaria de Bem-Estar Animal. Seria muito pedir para você assumir esse compromisso em criar para a bebedoura a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal? Não, acho que não é muito não, acho que dá para dialogar. Como a gente disse, está escrito no nosso programa de governo, no entanto, em que pese não está especificado, mas está escrito, por outro lado, que a gente vai fazer gestão democrática e participativa, com orçamento participativo,
incentivo de criação de todos os conselhos setorizados possíveis, de todos os territórios, de todos os segmentos, para que a gente possa fazer um amplo debate quanto a isso. As coordenadorias, secretarias da mulher, do negro, está tudo envolvido aí. Então, obviamente que dos animais também está previsto nessa criação de espaços de diálogo e de produção de políticas públicas. Portanto, naquele aspecto geral está contemplado os animais também. Nós vamos dialogar muito com vocês. Vocês vão ser muito importantes na formulação das políticas públicas. Que dizem que o custo da secretaria é muito alto, né? Em relação à coordenadoria ou algum conselho. Então, às vezes, é um sonho muito distante a secretaria. Mas é o que eu disse, eu não sei de onde as pessoas tiraram essa questão do custo. Se você não tiver dotação, não tem custo nenhum. Então o que você tem que ter, na minha visão, é dotação orçamentária. Essa é a minha visão. Só se eu tiver aí com alguma coisa que alguém possa me dizer diferente. Mas se você tem uma secretaria e não destina recurso, você não vai ter custo, não vai ter gasto, não tem recurso lá. Então o importante é você ter, na minha visão, dotação orçamentária, tá certo? Seja secretaria ou seja coordenadoria. É a minha visão. Estando como Secretaria do Meio Ambiente, obviamente, o que eu quero dizer, na discussão do orçamento, você vai discutir dotação para... peraí, quanto que vai para o ambiente? Quanto que vai para a questão animal? Peraí, vixe, nós não pensamos nisso até agora, como é que nós vamos pensar? Então vamos ver aonde no orçamento que a gente vai distribuir o dinheiro público. No caso da Prefeitura são 200 milhões em torno disso. No caso de todo o orçamento público com as autarquias, são 340 milhões, isso para esse ano, né? Mas vai ficar mais ou menos em torno disso. Então, esses 200, você vai ter que ver para onde você vai deslocar. Então, você tem que ter, olha, aí alguém pergunta, eu vou levantar a mão porque eu estou pensando no orçamento participativo. Aí os cachorreiros vão estar lá e dizer, aí, peraí, quanto que vai ter para... As ativistas vai estar lá. As ativistas vão estar lá. Mas quanto que vai ter? Pô, vocês vão ter que, a gente vai ter que botar o dinheiro lá, entendeu? Então, eu não acho que é uma questão de custo maior ou menor. Tem que ter dotação para isso, né? Agora, é um exercício difícil, né, que a gente aprende fazendo. E eu acho que o orçamento participativo está lá para isso. Para mostrar para as pessoas quanto que se tem, quanto que se gasta nisso, naquilo, quanto vai ter para tudo e quanto vai ter para a questão animal. E aí é um debate que a gente, inclusive, fica sujeito da história e as pessoas ficam, além de sujeito da história, elas ficam conhecendo a realidade do município. Para depois cobrar do prefeito, peraí, onde você gastou aquele dinheiro assim, assim, assado? Tá? E para isso, gente, rapidamente, sai um pouquinho do tema, mas acho que está interligado, nós queremos criar o Conselho de Acompanhamento das Licitações Públicas. Um conselho popular que vai fiscalizar e acompanhar todas as dotações, todas as licitações, para que não haja corrupção, nem na máfia da merenda, nem na máfia do asfalto, principalmente, e que depois acompanhe cada obra e serviço que está sendo executado. Aí vai poder dizer, prefeito, aqui tem problema. Prefeito, aqui tem corrupção. Aqui foi feito a mais, aqui foi feito a menos. Então vamos garantir o dinheiro lá para os animais, tá certo? Então o orçamento participativo é uma peça que garante essa transparência e essa participação para que as pessoas entendam onde está o dinheiro e como é que a gente aloca recursos. E mais, se por acaso você não conseguir determinado recurso, a pessoa vai entender por que não teve. Porque às vezes, Isabela, não tem recurso, tem um recurso menor e a pessoa, sabendo do que se trata e tendo transparência, ela entende. O problema é quando você não tem transparência com o gasto público. Entendeu? É isso a gestão que a gente quer fazer. No plano de governo, consta fortalecer a política municipal voltada aos animais. E lá consta posse responsável, castração, adoção e primeiros socorros. Isso já é feito, mas não é o suficiente. O que mais pode ser feito? Então, aí que a gente colocou na nossa conversa é a questão do ambulatório. Então. Agora, eu acho, sinceramente, que não é que é feito, é mal feito. Eu ainda insisto, eu acho que se essas políticas forem bem executadas, junto com o crescimento econômico, com a qualidade de condições financeiras das famílias, nós conseguimos minimizar bastante o problema.
entendeu? Então eu acho que isso tem que ser fortalecido, esses 4 aspectos. E o ambulatório, né, que em Barretos é um exemplo aí, que é um sonho nosso, né, que a gente pretende correr atrás de um ambulatório, né? Vocês falam do AMA municipal, que AMA deve ser ambulatório médico animal, é isso. Eu estou propondo na saúde o AMI municipal, que é ambulatório municipal de especialidades. Quem sabe a gente pode fazer o AMI e o AMA ao mesmo tempo, né? Porque, né, é um sonho. A gente, eu repito com você, né, talvez fazer o que Barretos fez hoje esteja um pouquinho além das nossas realidades hoje, mas você pode ir construindo aos poucos para que você tenha alguma coisa mínima e vá melhorando até chegar lá, porque as condições financeiras vão estar de fato ruins, mas é possível começar com isso, fortalecendo essas 4 políticas que eu disse. Eu acho fundamental. Eu acho que ela pode não ser suficiente, mas é, na minha visão, isso que vai garantir o sucesso de qualquer política pública. Porque se você não cuidar de ter uma política de castração gratuita, de ter uma política de posse responsável, de incentivo à adoção e um pronto-socorro, vamos dizer, caminhando para um ambulatório, se você não tiver isso, minha querida, somado às condições sociais, você vai ter um agravamento da crise, né? Então, na minha visão, fortalecer isso é fundamental. Pelo menos você é meio caminho andado para tratar essa problemática, tá certo? Sim. E dialogar com vocês é fundamental, sempre. Sim. Com a Karina Minto, com a Karina Vanucci, com a Sandra Rezende, quem mais? Com a Bia, né? Com a dona Dalva, também, dona Dalva Rufo, também é cachorreira, um monte aí que tem. A mãe do Rodrigo, a Rocco, como é que ela chama? Rocco? A dona, como é que ela chama? Rocco, é o sobrenome Rocco. Célia, puxa, a mãe do Rodrigo, também é cachorreira, um monte de cachorreira aí. Sim. Vamos para a próxima pergunta. O Braga, que é cachorreiro. O Braga que é enfermeiro. O Braga, a Luana conhece. O Braga tem 5 desse tamanho na casa dele, assim, né? Também é cachorreiro, tantos outros. Sobre o horto ser concedido ao município, mas sabemos que sozinho o município não tem como cuidar. Se eleito, que tipo de parceria você fará? Quem tomaria conta do horto? E haverá espaço para causa animal? Como? Então, essa questão ainda não está definida, o que vai ser feito. Tem uma proposta aí de fazer uma parceria com o município. E assim, a princípio eu acho ótimo, porque é um espaço que você vai ter a mais para promover atividades ambientais, enfim, você pode voltar a promover o arborismo, a questão de mudas, a questão de você preservar, de você cuidar, a questão do próprio museu que trata da diversidade local ali, como já teve tantos projetos. Isso é importante, é bom. E eu fico imaginando, o que a gente poderia gastar ali? Um caseiro e a guarda municipal tomando conta? Eu vejo muito gasto municipal. Eu acho que é uma questão legal. Se a gente conseguir alguma parceria, ótimo, né? Que bom. Porque aí você tem recursos externos para fazer atividades ali. Então eu vejo com muito bons olhos a gente cuidar daquilo. Porque o Estado fica distante, a coisa não anda, e pelo menos, já viu aquele ditado, quem cuida do porco é o olho, quem engorda o porco é o olho do dono, né? Então assim, o município estando perto, cuidando daquilo, pode promover atividades muito melhores. Agora, o sentido de promover atividades voltadas na causa animal, com a causa animal, eu é que pergunto para vocês, né, o que a gente podia utilizar ali voltado para isso, né? Porque quem entende de política para animal são vocês. Então o que eu quero fazer? Discutir, volto a dizer, o que eu acho que do ponto de vista ambiental tem uma série de coisas, como eu já disse, dá para fazer. E é bom que a gente faça, né? Agora, a questão do animal, vamos discutir com vocês, com quem está no tema, o que é possível fazer. Dá para aproveitar esse espaço para fazer alguma coisa? Eu acho que fazer alojamento de cachorro não é a melhor saída, né? Asilo de cachorro eu acho a melhor saída. Eu acho que o lugar de cachorro e gato é com a família, porque nós que trouxemos esses bichinhos, por isso que eles são chamados domésticos, doméstico de casa.
Então acho que o lugar de cachorro é em casa, assim como o lugar de criança é na escola e no seio familiar. Então, a princípio é isso. Não imagine um local que você vai fazer um depósito de animal. Acho que isso é extrema necessidade. A nossa política é de fazer o seguinte: lugar de cachorro é com a família, né? Mas Já se tem você- os que já estão, tem também o caso que já estão abandonados, já estão velhinhos que não conseguem ser adotados também. então, Que já nesses estão casos, há 5 anos no canil, já em estão casos há... extremos, não é o que eu falo, em Sim. casos extremados, você pode, mas no limite, a gente tem que incentivar a adoção. Eu conheço histórias de pessoas que adotaram crianças em fase terminal. Então isso tem que tocar no coração das pessoas. Agora, se não é possível, pelo menos para aquela pessoa dizer, olha, eu vou cuidar desse animal até ele morrer, mas eu vou dar carinho para ele. Então, quanto mais a gente incentivar, é melhor. Agora, não tem jeito, a gente vai ter que tratar, né? Então pode ser que a gente cuide de algum espaço desse tipo. Mas eu insisto, é no limite do limite. Acho que a política, você dizer para mim, olha, nós temos 50 animais em fase terminal que ninguém adota. Vamos procurar 50 pessoas, vamos buscar. Eu acho que é melhor do que a gente falar, não tem... Agora, eu acredito que vocês aqui militam na área sabem das dificuldades. Mas quem sabe a gente pode sonhar mais com isso, né? Dar uma morte digna para um cavalo, para um cachorro, para uma... Eu conheço tanta gente aí que faria isso, sabe? Se ele vê, se chegar lá e ver, vamos mostrar. Eu citaria aqui umas 10 pessoas, se mostrar, leva para casa, entendeu? Mas insisto, para deixar clara a minha opinião, se no último caso, a gente utiliza aí um local para colocar esses animais e tratar deles, né? Até para complementar um pouco, eu acho que eles precisam ser mais vistos também, né? Porque Isso, mais visto. os Exato. locais, assim, tanto a ONG é muito distante, o canil não é acessível, então assim, eles precisam ser vistos para ter aquela empatia, aquele amor e ganhar Tem que ter lar, mais né? feirinha. Se as pessoas não vão na feirinha, convidar as pessoas para ir lá ver. Aruca, eu conheço lá na nossa casa religiosa, no nosso centro, dezenas de pessoas que se vê, leva para casa. É uma questão de oportunidade, né? Então assim, não estou dizendo que vou resolver tudo não, esse seria um sonho meu, não é uma... Passou o tempo. Mas Miguel tá no limite cortando do a limite a gente pode tentar fazer aí um asilo, né? Mas... Eu acho que vocês falaram tudo. A gente está falando demais? Vamos lá. Nosso desejo é ter o AMA, mas também não vimos isso no seu plano de governo. Em 4 anos, é possível implementar em Bebedouro? Conseguiria assumir esse compromisso com a gente? Então, já falei um pouco não tem o AMA, mas tem o AME, né? De especialidades. Mas, assim, repito, não tem o AMA, eu acho que não chegamos a discutir sobre, nas lives que a gente fez, pelo menos se discutimos, acho que passou, e não foi esse termo para o nosso programa. Mas lá está o primeiro socorros. O primeiro socorros, na nossa visão, às vezes também dá ensejo a alguma coisa a mais, que seja o AMA ou algum ambulatório, porque eu repito, como eu disse, o pronto-socorro quer dizer, para cachorro de rua abandonado, que foi atropelado, se você faz o primeiro socorro, se você não tem um segundo atendimento, ele vai morrer. Então, obviamente que o primeiro socorro já contempla algum tipo de ambulatório. A gente imaginou isso no nosso programa. Mas o AMA, nesse estilo, no estilo que é o de Barretos, com exame diagnóstico, né? Com um tratamento todo ali especializado, a gente, é o que eu quero me comprometer com vocês. Uma coisa modesta, mais modesta, dá para a gente pensar, a partir do 2º ano, né? Não, no nível de Barretos, eu não sei nem preço, para te falar a verdade, mas como eu sei que o orçamento vai estar apertado, e a gente já tem uma série de programas com investimento audacioso que a gente quer fazer, talvez a gente não tenha para fazer no primeiro momento nos moldes de Barretos. Mas dá para assumir um compromisso com vocês, da gente fazer uma coisa mais modesta do que a de Barretos,
um pronto-socorro lá, como tem depois o canil, mas um tratamento intermediário entre o primeiro socorro e o canil, né? Porque o abandonado acaba indo para o canil, um tratamento nesse período com mais qualificação, mais modesto que o de Barretos, mas com mais qualificação, um ambulatório, a partir do segundo ano, dá para a gente assumir esse compromisso aqui com vocês. Tenho certeza disso, porque inclusive a gente pode buscar parcerias também. Tem muita gente que gosta muito da questão dos animais, né? E é importante, dá para assumir esse compromisso a partir do segundo ano, e uma coisa não tão sofisticada como Barretos, mas talvez uma coisa mais simples, tá bom? E quem sabe a gente chega perto de Barretos um dia, né? No 8º ano do meu mandato. Queremos. No 8º ano. Vamos lá. Dentre as ações que a gente deseja pela causa, muitas precisam de recursos financeiros. Tendo em vista que o governo federal é declaradamente antipetista, como você... Não, sério? Como que você pretende encarar essa dificuldade na busca de recursos? Bom, primeiro eu espero que antipetista, mesmo assim, ele seja republicano. Como nós do PT, o ex-presidente Lula, apresentar Dilma foram. Né? Não faltou uma cidade do país que não fosse do PT que não tivesse a presença do governo federal lá. Bebedouro não era do PT e recebeu do governo federal 1.600 casas do programa Minha Casa Minha Vida para pagar R$25 por mês. Foram 960 ou 940 alunos beneficiados com ProUni, como a minha vice aqui, Maria, de irmão dela que está ali. Né? Bebedouro teve aqui a farmácia popular, não era do PT, e teve farmácia popular, um programa sensacional. Aqui não era do PT e recebeu a UPA, que é um programa do governo federal. Portanto, o mesmo republicanismo que o PT tem quando está no governo, eu espero que esse... Mas às vezes, sinceramente, eu acho que é esperar muito desse governo que está aí. Mas a gente ainda reza para que seja, né? Porque tem dinheiro, tem recursos que são carimbados. O governo não pode falar para que eu não dou, para que eu não dou. São carimbados também, né? Tem projeto, tem dinheiro que é carimbado. Então precisa vir. Agora, você falou da questão da dívida também. Sim. Você perdão, a pergunta... que até eu ia já complementar que... Não, você falou só da questão federal, isso, né? Isso, que tem as ações que a gente almeja para a causa animal precisa de recursos financeiros, relatório. Então, mas você vê que, por exemplo, tem coisas que não precisa dele ser do mesmo partido ou não, exceto alguns programas quando eu falei. Mas, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios é garantido, está lá, é regra, está no computador. O presidente não tem nada a ver com isso, aí chega. É distribuído por uma lógica que é republicana, tá certo? É antiga. Fundo de Participação do Município, distribuição de CMS, né, que é do Estado, também é republicano. IPVA, que é metade da Prefeitura, metade do Estado, também é regra. Recursos do IPI e do ICMS, IPI e ICMS faz parte, o IPI e Imposto de Renda faz parte do Fundo de Participação dos Municípios. Então, esses recursos são destinação automática, né? Então, esses recursos são nossos, ninguém vai tirar, tá certo? Então, eu não vejo, a princípio, nenhum problema. Só, por exemplo, algum programa que o governo cria e, eventualmente, pode criar alguma dificuldade, mandar para aqui, para colar. Mas como esse governo federal não tem nenhum programa, porque eles estão destruindo todos que nós criamos, do PT, eu acho que nós não vamos ter grandes faltas, né? Porque eles tiraram da educação, com a emenda 95, depois do golpe da presidenta Dilma, congelaram os investimentos em saúde e educação por 20 anos. O golpista do Temer e esse Bolsonaro também continuam da mesma forma. Já tiraram, só da saúde, nesse processo de 3 anos, 22 bilhões da saúde. Mas isso no país inteiro. Então, assim, não são só as cidades governadas pelo PT que vão sofrer, não, são todas que estão sofrendo, né? Porque a política do governo federal não tem política pública, não tem política de crescimento, não tem política de geração de emprego e renda. Pelo contrário, é uma política entreguista, submissa aos interesses norte-americanos, lambe-botas, eu diria, né? Vergonhosamente lambe-botas, e que quer vender tudo e não tem política de crescimento. Portanto, eu imagino, Isabela, que todo o país sofre com essa política ou falta de política do governo federal.
Então aqui em Bebedouro, nós não vamos ser diferente dos demais. A gente torce muito, reza, né, e faz todas as gestões para que isso mude, né, para que o Paulo Guedes saia e para que o Bolsonaro tome cabeça, tome tempo, para que a gente possa voltar, depois da pandemia, a crescer, gerar emprego, voltar a ser a sexta economia do mundo, a criar 22 milhões de empregos, como criou o presidente Lula na sua gestão, e não criar esse nível de desemprego que a gente está. Então a gente torce muito para que tudo dê certo. Mas para isso precisa tirar primeiro o Paulo Guedes fora, né? Porque a política dele é de retirar direitos. É aquele ministro que disse assim, estava uma farra danada esse dólar muito baixo. Precisa jogar o dólar lá em cima mesmo, porque tinha até empregada doméstica indo para Disney. Você deve ter visto isso daí. Então um cara que fala uma coisa dessa é um cara que não pensa nas pessoas, pensa só nos banqueiros, né? Então, como é que eu te diria para fechar isso? O país inteiro está sofrendo com isso. Aí não é só um governo do PT, não. Mas nós vamos ser republicanos nessa questão. Vamos dialogar com todo mundo. Só para complementar, é que assim, nesse cenário, muitas vezes, de enxugar os recursos, a gente pensa onde nossa causa animal vai estar lá, assim, será que vai ser prioridade? Assim, vai estar dentro das prioridades na hora que o orçamento estiver enxugado. Por isso que vocês vão ter que ir lá no orçamento participativo, levantar a mãozinha. Exatamente isso que eu ia falar. É exatamente por isso que a gente defende tanto o orçamento participativo. Tem que ir lá. Para vocês estarem lá presentes quando a gente for falar sobre esse tipo de pauta, para vocês se fazerem presente. Pra gente, né? Que eu acho que todo mundo aqui nessa sala pensa com cuidado sobre os animais, principalmente na conjuntura social que a gente vive, né? Então eu acho que é muito importante vocês estarem lá para debater, e por isso que a gente defende tanto isso, por isso que o Carlos fala tanto sobre isso, e nós do PT principalmente falamos tanto sobre isso, para vocês conseguirem colocar em prática aquilo que vocês querem, entendeu? Não só vocês, mas também como todos os outros que a gente já discutiu, mulheres, jovens, negros, velhos, todos eles, né? Idosos, todos eles. Marisa falou, tá falando. Vamos lá. E sobre a educação? Você falou da dívida já? Ah, sim, verdade, isso que a gente fala. Que muitos dizem que o bebedouro está endividada. Então, assim, como ainda mais como lutar com essa falta de recursos, né? Diz que já vai estar endividado. Às vezes pode ser que tenha uma dificuldade pela resistência do governo. Então, assim, onde nossa causa vai estar presente? Eu acho que era vai ter que estar presente, Isabela, nos 200 milhões do orçamento. Tem que estar lá. Nós não temos outro lugar para pôr isso. O dinheiro está lá. É que nem quando o pai ganha, vamos pôr 10 mil reais por mês. Um pai que ganha razoavelmente, né? Ganha um bom salário. Tem 10 mil. Aí um filho quer, não, eu quero para fazer a universidade que vai me custar 2 mil. O outro, não, eu quero fazer cursinho que vai me custar 1.000. Aí eu falo, não, mas peraí, nós temos uma alimentação, a gente gasta 2 mil em casa, aluguel mais 1. Então peraí, só tem 10. Então onde a gente vai relocar cada um? Não dá para você fazer essa universidade que custa 2 mil, mas vamos fazer aquela que custa 1.200, né? Tem que debater. E a mesma coisa no processo de orçamento participativo, a gente tem que discutir onde vai alocar, né? E sobre a dívida, eu costumo dizer que essa dívida é um dos maiores crimes que eu já vi na administração pública municipal de Bebedouro. Nunca uma dívida foi tão alta, nunca a irresponsabilidade de um prefeito foi tão alta quanto na composição dessa dívida. As expectativas nos levam para uma dívida, para fechar o ano com uma dívida de 240 milhões. É a maior dívida da história. Agora, eu quero dizer que eu não tenho medo dela. Eu acho que é uma irresponsabilidade, uma coisa horrível, em algum caso é um crime de improbidade administrativa. E eu vou dizer por quê. Mas eu não tenho medo dela, porque eu conheço a dívida, eu conheço a administração pública, eu estudei muito isso durante... Eu não fiquei deitado em berço esplêndido esses 20 anos fazendo política, eu fiquei estudando. E quando eu não estava, eu cheguei até ir para a Suíça para estudar. Graças a Deus eu fui convidado por uma empresa de reciclagem de entulho de construção civil. Em 2013,
Eu fui visitar a Suíça para ver isso. É sensacional. Só que é caro. Na nossa realidade hoje não dá para fazer. Mas esse é um outro tema. Então eu estudo administração pública e gestão pública há 20 anos. Né? Por isso que você me perguntou no começo se eu estou preparado, eu acho que eu estou. Né? Então assim, essa dívida ela é composta basicamente em 4 partes. Por exemplo, você tem em torno de 60 milhões que é a dívida com o SASEMB, que é aposentadoria e pensão do funcionalismo. É um crime do prefeito não repassar esses 60 milhões. É um crime, porque isso você trabalha com a vida das pessoas que vão se aposentar. Porém, não é uma coisa que não pode ser resolvida. Por exemplo, esse dinheiro que não foi repassado, ele só vai ser usado no SASEMB daqui 20, 25 anos, 30 anos. Por quê? Porque só vai ser utilizado quando as pessoas começarem a se aposentar. Quando foi criado esse fundo, foi a Vixe, passou um minuto. Então vou ser mais rápido. Então, o que nós vamos fazer? Chamar um atuário, e se ele não resolver até lá, né? Chamar um atuário, fazer um cálculo atuarial, fazer um projeto, mandar para a Câmara, parcelar a dívida, porque isso vai ser gasto no longo prazo, e pagar por mês. Tem uma dívida que está sendo paga assim desde a época do Hélio Bastos, já faz uns 13 anos, deve faltar mais uns 7 para pagar, porque foi parcelado em 20 anos, eu era vereador em 2007. Essa dívida, só que não era 60, era 5 milhões, mas foi parcelado. Então nós vamos fazer isso, parcelar e pagar. A outra parcela, que é em torno de 60 milhões também, são precatórios. E aí posso usar a parte da próxima, a outra resposta para responder essa? Na outra eu uso menos? Então, são precatórios. O que é precatório? São aquelas decisões judiciais que transformaram em dívida, o juiz mandou pagar. 50 milhões de 60 é a dívida de precatório da desapropriação do Hospital Júlia Pinto Caldeira, há 30 anos atrás, que saiu depois da sentença, e agora a prefeitura tem que indenizar a família Pascoal, que era dono daquilo lá. 50 milhões está na prateleira de dívida já faz alguns anos, e vai continuar lá até que a justiça determine o que fazer. Então isso aí está lá, e nós não vamos pagar agora, a não ser que a justiça determine como pagar, mas não vai ser de uma vez, porque senão a prefeitura não aguenta. Então a justiça vai ter que estabelecer isso. O restante são precatório pequenininho, que tem uma legislação que manda você pagar um percentual, é lei, tem que pagar o percentual todo mês. A prefeitura deve estar pagando isso, e a gente vai continuar pagando, certo? Esses 60 é isso. 80 milhões são restos a pagar. O que é restos a pagar? É aquilo tudo que a prefeitura comprou ou contratou serviço, a nota já foi emitida pela empresa, a prefeitura recebeu a nota, mandou para o departamento financeiro, que fez um documento chamado empenho, empenhou a dívida, e essa dívida foi para uma ordem cronológica de pagamento para ser paga e não foi paga. Então nós temos 80, se precisa 83. Vamos arredondar 80 milhões. É isso, são dívidas de restos a pagar. Ocorre que a legislação diz o seguinte: o prefeito não pode deixar restos a pagar para o outro prefeito, é crime de responsabilidade. Portanto, senhor Galvão, ele vai ter que responder por improbidade administrativa se ele não pagar essa conta. 80 milhões, tem que pagar, o problema é dele, isso não é nosso. O problema é dele, ele vai ter que pagar. E aí ele responda por isso. A outra parcela, que são 40 milhões, são de crédito, de débito de longo prazo. São dívidas de longo prazo, são financiamento. Por exemplo, você ganha R$2.000 por mês, mas eu tenho um financiamento de um celular que eu comprei, eu comprei no cartão de crédito em 24 pagamentos sem juros. Certo? Então você deve 24 parcelas, né? Então você tem essa dívida que você paga por mês. Nesse caso, é essa dívida. 40 milhões são dívidas de longo prazo, financiamento. Aquela estação de esgoto, tem 22 milhões que compõem essa dívida. Portanto, são pagos mensalmente. Percebe? Então a dívida basicamente é isso. Eu falo, não tenho medo dela, porque esses 80 milhões é responsabilidade do prefeito, ele tem que pagar, senão ele pode ser preso pela legislação. Então, resolvido isso, Eu vou apanhar da minha time girl. tocando a vida, depois você desconta da próxima, tocando a vida, Já anulamos a próxima. a gente vai enfrentar essa dívida. É lógico que é um problema.
Mas eu não tenho medo dela não, porque a gente vai ter que gestão pública, a gente sabe o que é essa dívida, a gente repudia a posição irresponsável do prefeito, mas dá para tocar a vida com os 200 milhões, dá para fazer muita coisa. Certo. Desculpe ter, mas agora você desconta dos próximos, tá? Quanto tempos a gente tem de live? Então vamos já para as perguntas. Então a gente já vai partir para as perguntas dos telespectadores. Tá? Tranquilo. As perguntas dos telespectadores são 2 minutinhos, viu? Só 2? Vocês viram que eu falo bem rápido, né? Ele se empolga, gente. Não... Meu sangue italiano não me deixa falar pouco. Essa é interessante, da Aruana Beres. Já estamos presenciando vários centinhos de papéis sendo jogados nas calçadas das casas. Não acha isso método ultrapassado? Existem outras formas de divulgação tão eficazes quanto o santinho? Perdão, você falou de santinho? Isso. Ah, menina, nós nem fizemos nosso, então nosso não é. Certamente porque nós não temos dinheiro para fazer ainda, né? Ainda não chegou, né? Eu acho assim, que tem que ter responsabilidade, né? Não dá para fazer aquela lambança de jogar santinho para rua, né? Eu imagino que nesse caso que alguém está entregando pode ter deixado cair. Não imagino que tem um louco aí que vai ficar jogando santinho na rua, né? O problema naquele dia da eleição é uma lambança. Eu e já nós, vi uns nós não na vamos. rua aí já. É? Já. 3 ou 4 santinhos só. É um montinho assim, acho que jogaram. Então, isso é uma coisa terrível, né? Que não. Eu sinceramente não acredito que algum candidato, mesmo que seja dos meus adversários, façam isso. Deve ser alguém que ele contratou para entregar e jogou um punhadinho, né? Porque está tão caro isso que não dá para jogar fora. Eu quero prometer para vocês o seguinte, inclusive para a Aruana Beres, que é uma menina linda que eu conheço, eu tenho no meu coração, e que cachorreira, e dizer para ela que no dia da eleição não vai ter santinho meu jogado no chão. Pode ter de todo mundo, mas nosso não vai ter. E do Miguel também eu tenho certeza que não, porque ele já se comprometeu com isso. Tá certo? Se tiver algum do PT, não vai ser meu. Algum candidato a vereador que jogar, mas nós vamos orientar todos para não jogar. Ó, da Lara Vicente. Sobre a campanha de vacinação ampla, melhorias do canil municipal, o que pode ser feito? Boa. A gente já falou um pouco disso, né? É investimento, né, querida? A questão do canil municipal que eu falei, você precisa ter um pronto-socorro e entre o pronto-socorro e o canil alguma coisa próxima de um bom ambulatório. No começo que seja um ambulatório modesto, mas que você tem. E investimento, né? Eu vou, sinceramente, eu fui poucas vezes naquele canil, né? Mas eu fui acho que umas 2 vezes. E a gente fica triste, né? Ver aquele cachorrinho ali preso, né? Mas e da campanha de vacinação? Uma campanha de vacinação ampla, porque assim, também tem as vacinações que são para evitar as doenças que eles podem transmitir para os humanos, mas e as doenças que são nocivas apenas para eles? Assim? Tenocinovite, a raiva, né? Tenocinovite são cachorros maiores, normalmente, né? Tem raça específica que tem muita tenocinovite, né? Mas enfim, é isso, eu acho que é investimento, né? Da mesma forma que a gente está falando de política de castração, você tem que ter política de investimento, tem que ter dinheiro, dotação para fazer isso. E isso a gente quer discutir com vocês, né? O que é possível fazer dentro do nosso orçamento, ali no orçamento participativo, destinar recursos para garantir isso. Volto a dizer, esse atendimento é para as pessoas que não podem pagar, tá certo? Agora, quem puder pagar tem que ter responsabilidade também de ir lá pagar, cuidar bem do seu cãozinho, porque aí sobra mais dinheiro, se é que dá para dizer que sobra, para cuidar de quem não pode pagar, né? Porque o cachorro, ele tem, assim, não importa se ele está morando com família rica ou família pobre, ele nem sabe disso, né? Via de regra, ele nem sabe disso. Na via de regra, não, ele não sabe disso. A gente tem que ter bem cuidado. Então, nesse sentido, é investimento, não tem outra saída. Tem que ter dinheiro para fazer isso. Dotação orçamentária. A pergunta da Gabriela Bernardo Legal. Boa noite, candidatos. Um dos cachorros que eu tive foi do pai da Gabriela. Ela é filha do Legal, não é? Do Luiz Carlos? O Kiwi. Nossa, era terrível aquele cachorro. Morreu de câncer. Eu peguei dela. Cachorreira também. Boa noite, candidatos.
Quais são a posição de vocês sobre reflorestamento e conservação da biodiversidade do nosso município? Estamos sofrendo muitas queimadas e assim perdendo matas e animais silvestres. Como combater e prevenir que isso aconteça? Qual que é a posição de vocês para a implementação de educação municipal sobre o respeito, conservação e proteção com o meio ambiente e os animais? Poderia voltar a ter projetos no horto e no parque ecológico para crianças? Sim. É uma pergunta que tem 10 em uma, né? Então, se me pede 1 minuto para responder 10 perguntas, fica difícil. Mas você vai me lembrando os tópicos aí. Sobre a política ambiental. Sobre a política ambiental, nós também fizemos lives. Eu fiz uma com uma querida amiga que é a Sheila Hazel, que é tão envolvida com a questão animal como com a questão ambiental. Não sei se vocês conhecem a arquiteta Sheila Hazel, né? Ela foi minha professora. Uma grande amiga minha, que nós fizemos uma live sobre isso. Então nós temos o nosso projeto da questão da transição ecológica de cidade sustentável, né? Que a gente tem vários projetos, programas e pensamentos, ações, ideias ali. Que é de primeiro fortalecer a arborização, isso é fundamental, né? Nossa, a gente anda pela cidade, tem lugares que não tem árvore, é uma coisa terrível, né? Falar, poxa vida, como é que a gente precisa plantar árvore, né? Às vezes a gente anda numa rua, por exemplo, eu vou no Jardim União, qual que é a rua que você mora? Eu sei, aquela rua que tem árvore. Tem uma rua lá que é cheia de árvore dos dois lados, o resto não tem árvore. Então eu já guardei a casa da moça porque é na rua que tem árvore, né? E é fundamental, é gostoso, é fresquinho. Então nós temos que fazer arborizar a cidade, e isso tem que ser política pública, né? Nós temos que plantar árvore, né? Pode ter incentivo às pessoas a plantar árvore, plante uma árvore e desconte tanto no IPTU, por exemplo. Nós podemos fazer esse tipo de política, né? Isso é fundamental fazer. Queimadas, ela perguntou também, queimadas, as perdas de animais silvestres. A queimada é um problema, tem uma legislação sobre isso, é proibido fazer queimada num raio determinado do município, e o pessoal vai lá e ateia fogo. Eu tive hoje no assentamento Real de Brasil, né? Aliás, lá pegou fogo, né? Destruiu até a corrente elétrica de alguns sítios lá, e eu tive lá vendo aquelas canas queimadas todas, sabe, parece aquela terra arrasada, é horrível, uma coisa, e no entanto eles põem. Normalmente o dono do canavial ateia fogo e vai na delegacia, botaram fogo no meu canavial. Então assim, é um problema, mas precisa ter mais fiscalização e autuação, né? Eles conseguem driblar isso até hoje, mas isso o IBAMA precisa estar mais presente, a Polícia Ambiental e a Prefeitura, na medida do possível, tem uma legislação municipal, mas eu não sei se estabelece multa, precisa dar uma verificada nisso. Agora, os órgãos estaduais e federais têm que fazer a sua parte, né? Porque essa questão é um problema sério. Ao invés de a gente fazer outra pergunta, vamos continuar respondendo da Gabi, então. Não. Qual a posição de vocês sobre implementação na educação municipal sobre respeito e conservação de proteção animal e meio ambiente? Poderia voltar a ter projetos no horto, no parque ecológico para crianças? Sim, é o que a gente falou, de ocupar o espaço no horto. Não custa nada, né? O que vai custar você fazer um projeto, 2 minutos, fazer um projeto de incentivo à criança a visitar o horto, tomar consciência ecológica, de fazer uma cartilha explicando algumas coisas? Porque tem uma coisa, quando você aprende de criança, você normalmente não esquece, né? Então, educar desde pequeno, cuidar do broto, né? E fazer esse tipo de política. Esse tipo de política vai estar presente na nossa gestão, né? Como eu disse, nós queremos fazer a chamada transição ecológica, cidade sustentável. Nós queremos investir, inclusive, na questão do transporte coletivo para evitar tanto o problema dos carros. É um desafio, porque a pessoa está acostumada a andar de carro e a não andar de transporte coletivo, porque normalmente não tem qualidade. As pessoas andam de transporte coletivo em outros lugares, sobretudo em outros países, que tem um transporte coletivo muito mais adequado e muito mais qualificado, né? É uma cultura nossa, que nós precisamos quebrar aos poucos. Nós temos também a Sheila, que própria nos sugeriu, para que a gente faça a discussão e a implantação do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, que está aprovado no Conselho, aprovado na Câmara e não está executado, né? Então tudo isso faz parte do nosso projeto. O nosso olhar para a questão ecológica é muito forte. Os nossos parceiros, pessoas ligadas ao nosso time, ao nosso grupo do partido, alguns candidatos, têm muita vocação e militância e ativismo nessa área. Então nós vamos fazer. A Sheila é uma companheira,
é uma conselheira minha nessa área e outros companheiros. Nós temos várias ações nesse sentido. Agora, juntar o povo, a Sheila, o Escher, por exemplo, e outros companheiros aí ambientalistas, e discutir os programas. Nós precisamos arborizar a cidade, isso nós vamos fazer. Cuidar do meio ambiente. Agora, tem coisas que a gente não consegue coibir, como, por exemplo, o cara que vai lá, bota fogo na cana e vai na delegacia falar que foi outra pessoa que fez e faz um BO. Isso aí é uma questão que a gente tem que envolver a polícia ambiental, a polícia civil, para tentar resolver isso, né? Certo. Agora vamos para as nossas considerações finais. 1 minutinho para cada, fazer as considerações. E aí, quando vocês começam? Mas já acabou? Só pena. rapidinho. Eu posso começar? Pode? Eu quero dar boa noite de novo a todo mundo, agradecer de novo imensamente o prazer que a gente tem de estar aqui falando com vocês e pedir a participação de vocês com a gente no nosso governo. Caso formos eleitos, a gente precisa da participação de vocês. É uma coisa que a gente tem no coração, é a participação. Principalmente na causa animal, porque né, a gente já sabe como que está a situação, a gente sabe que o atual governo da cidade não cuida, não tem políticas efetivas, e se tem, não funcionam muito bem. Então a gente quer estar aqui para ouvir vocês e para ajudar vocês e ajudar também os animais, né? Considerações finais. Tá bom, gente, quero dizer que eu gostei muito de estar aqui. Não sei se a recíproca é verdadeira, se vocês gostaram. Mas como aqui eu só tenho amigos, né? Então, se a Aruana falar que não gostou, ela põe em casa da mãe dela depois. Então, mas eu gostei muito de estar com vocês, né? E agradecer pelo convite, dizer que nós temos assim, eu tenho a certeza de que a gente tem a melhor proposta, a mais ousada, né? A mais criativa e que demanda. Tem gente perguntando de onde que eu vou tirar dinheiro. Eu falo, do orçamento público. É porque vocês, eu digo, nunca olharam para o orçamento e viram os mais pobres e viram aquilo que precisa. Vocês veem outros interesses, né, de financiadores de campanha, de gente milionária, seguindo a política federal, de gente que só retira direito dos trabalhadores. Tem um cidadão aí que faz campanha para um deputado que foi o Aquim Bebedouro, que foi o relator da reforma da Previdência, que jogou para 65 anos a idade para aposentar. E o cidadão vem aqui, leva a voto embora e fala que faz política para ajudar o povo. Então nós temos as melhores propostas, queremos contar com vocês, todos, pedir o voto e o apoio. Obrigado. Obrigada. Quando você balança aí é porque está acabando. Agora que eu... Quero agradecer muito os dois, a presença desses dois. Pra gente é muito gratificante, todos os candidatos estão aqui conversando sobre a nossa causa, tá? Muito obrigada pela presença, obrigada Marisa. E é isso aí, pessoal. Amanhã continuamos. Amanhã serão com os candidatos a vereadores, Maria Ângela Mussolini e Miguel Quesada, no mesmo horário, às 8h30, tá bom? Beijo, até amanhã.